Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar um texto para nossa reflexão nessa noite, que se encontra aqui no livro de Josué, no capítulo 3 e o verso 5, que diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. E disse também Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Assim oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e bendizer o teu nome, porque tu és santo e maravilhoso. Ó Deus, fale conosco através da tua palavra, porque queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que eu diminua, mas que a tua voz apareça nesta noite. É isso que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, está aí diante de nós um texto da palavra do Senhor que eu queria compartilhar com você nessa noite, onde o servo de Deus, escolhido pelo próprio Deus como sucessor de Moisés, para conduzir Israel até a terra prometida. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Josué estava ali em Sitim e acampou-se ali ao lado do rio Jordão. E diz a palavra do Senhor que Josué estava ali esperando a ordem de Deus, esperando as diretrizes de Deus para que Israel pudesse atravessar o Jordão, porque ele sabia, ele tinha certeza que Israel passaria o Jordão, mas ele não saberia como. Mas diz a Bíblia que Deus o orientou de maneira tremenda, e em tudo que Josué fazia, Deus ele estava sempre conduzindo Josué. E quando chegamos no capítulo 3 e no verso 5, no texto que acabamos de ler, diz a palavra do Senhor que Josué disse ao povo, pediu que o povo se santificasse, porque amanhã o Senhor faria maravilhas. E eu quero trazer a nossa reflexão nessa noite, que muito se fala, meus irmãos, em avivamento nos dias de hoje. Mas para haver um avivamento é preciso santificar-se primeiro, porque o Espírito Santo de Deus, ele não repousa em qualquer lugar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é santo, ele não repousa em nas pessoas que estão de qualquer maneira. Então se faz necessário que o servo de Deus, o homem de Deus, ele se santifique, ele esteja separado, ele esteja exclusivo ali para Deus. Porque ser santo, meus irmãos, não é viver sem pecar, não é você viver sem nunca mais pecar. Mas ser santo é você viver separado, é você ser separado para o nosso Deus. Então eu quero dizer nessa noite que você foi separado para Deus. Você foi exclusivo, chamado e separado para o Senhor. Então por isso que eu e você precisamos nos santificar. Porque a santificação, meus irmãos, não é que Deus quisesse dar algumas sugestões ao povo. Não. A santificação é uma ordem de Deus para o seu povo. Deus queria que o seu povo se santificasse. E Deus ele ordena na sua palavra que o povo tem que se santificar. Quando nós vemos aqui em primeiro lugar esse texto, nós observamos, meus irmãos, que a santificação, ela é uma ordem. A santificação
para a minha vida e para a tua vida, meu irmão, é uma ordem de Deus. E você precisa entender isso. O Senhor disse: santificai-vos. O tom que o texto aqui apresenta é imperativo, é uma ordem. Deus está dando uma ordem ao seu povo para que o seu povo se santifique. E a ordem de Deus, irmãos, ela não tem que ser questionada, ela tem apenas que ser obedecida. E aí Deus chama Josué e diz: olha, Josué, diga ao povo que se santifique. E a ordem de Deus é essa, capítulo 3 de Josué, verso 5, santificai-vos. Está no imperativo, é uma ordem de Deus para você. A gente observa também, meus irmãos, que no livro de Levítico, o Senhor também falara a Israel por intermédio de Moisés, e o Senhor dizia: santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus estava chamando ali Israel para que se santificasse, para que o povo fosse santo, para que o povo se santificasse, porque o Senhor, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é santo e Ele quer santidade do seu povo. Mesmo sabendo que você vive no mundo pecaminoso, como nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade perversa, numa sociedade que não busca Deus, numa sociedade que vive afastada de Deus, mas ainda assim, Deus, Ele tem uma ordem para o seu povo, e a ordem é: santificai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, a santificação, ela é urgente. A santificação não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é para o mês que vem. A santificação que Deus queria para Israel era naquele momento. Israel estava ali diante de um rio que precisava ser aberto para Israel passar. E aí Israel não sabia como passaria, mas Deus, irmãos, Ele sabia como Israel ia passar. É por isso que Ele disse: olhe, santificai-vos. A santificação era urgente naquele momento. O povo precisava se santificar para ver o milagre de Deus acontecer. Aleluia. O povo precisava, irmão, se santificar o mais rápido possível, para que Deus viesse abrir aquele mar e Israel viesse passar. E não é assim conosco? Quantas e quantas vezes nós queremos ver o milagre de Deus? Nós queremos ver o agir de Deus. Nós queremos ver a mão de Deus trabalhando em nosso favor. E aí muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos e dizemos: ó Senhor, quando eu for abençoado, quando o Senhor me der isso, eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito, eu vou andar assim, eu vou praticar isso, vou praticar aquilo. Não, meu irmão. Deus te chamou para ser santo, foi hoje, aleluia. Ele quer que você se santifique, é hoje. A santificação é urgente na tua vida. Estamos aí diante de um caos social, onde a população mundial está aí sendo... essa pandemia, ela tem afrontado, ela tem colocado medo na vida das pessoas, ela tem aterrorizado a humanidade. Ela tem trazido, irmãos, muito sofrimento, muita dor para muita gente, inclusive para o povo de Deus. E o que é que nós podemos fazer diante dessa situação? Se santificar. Santificação é uma ordem. Santificação é urgente. Você quer ver as maravilhas de Deus? Você quer ver o agir de Deus? Então se santifique. Você quer ver o Deus trabalhar em favor dessa nação? Então se santifique. Você quer ver Deus livrar você desse mal? Então se santifique. Deus vai proteger tua casa, Deus vai proteger tua família, Deus vai proteger o seu povo, mas Ele quer com urgência a santificação.
Louvado seja o nome do Senhor. É uma ordem, meus irmãos. Ela é urgente. Não pode ser para amanhã, depois, mês que vem, não, é para hoje. Você já imaginou se Daniel deixasse para ter uma vida de oração depois que ele fosse jogado na cova dos leões? O que teria acontecido com Daniel? Mas não. A Bíblia diz que Daniel orava mesmo antes de ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel tinha uma vida de devoção a Deus mesmo antes de ser jogado naquela cova. E quando ele foi lançado naquela cova, ele fez apenas mais uma oração e Deus livrou Daniel da cova dos leões. Ainda assim ele pode livrar você. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, Deus pode livrar você dessa situação. Deus pode livrar você desse mal. Deus pode livrar você desse problema. Deus pode livrar você dessa situação que você está passando, mas Ele quer de você santificação. Ele quer exclusividade na tua vida. Aleluia. Deus, meus irmãos, Ele quer ser exclusivo do seu povo. Ele não vai dividir a sua adoração com ninguém. Louvado seja Deus. Então a santificação, ela é uma ordem. A santificação, ela é urgente. A santificação, meus irmãos, também, ela é uma condicional. Porque o texto diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que Deus quer fazer para o seu povo é maravilhas. Deus, ele fez maravilhas para Israel. Deus fez maravilhas no meio do povo de Israel. Foi o que mais Deus fez, foi maravilhas. E hoje? Hoje também não é diferente. O Senhor permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. Ainda hoje o Senhor quer fazer maravilhas. É por isso que é urgente. É por isso que é uma ordem. Você quer a bênção de Deus? Eu também quero. Nós queremos ver o agir de Deus. Você quer? Eu também. Aleluia. Você quer ver o milagre de Deus? Eu também quero. Quem é que não quer ver esse país liberto desse mal? Quem é que não quer ver as coisas voltarem ao normal? Quem é que não quer ver, meus irmãos, a igreja lotada de novo, os irmãos se abraçando, se alegrando e louvando a esse Deus maravilhoso? Quem é que não quer? Mas Deus quer de nós que nós nos santifiquemos. Que nós venhamos buscar a Ele. Que nós venhamos, meus irmãos, ser exclusivo dEle. Que nós venhamos nos voltar para Ele. Que nós venhamos, irmãos, nos prostrar diante dEle, reconhecer que a santificação ela é urgente na nossa vida. Então reflita nessa noite. Deus quer fazer maravilha no meio do seu povo. Deus quer fazer maravilha no meio da sua casa. Deus quer fazer maravilha no meio da sua família. Mas há uma ordem de Deus para você. Santificação. Com urgência. Para Deus fazer o milagre. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.